Quando você tem essa visão de gestão, até a medicina muda. E isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo dessa jornada dentro do CRM Black, do MedBoss. No primeiro HiMed que eu fui participar, eu tinha vergonha de falar o preço da minha consulta, de tão barato que era. E assim, eu falo, não é possível, eu entrego uma medicina de ponta. E aí... Você é respeitado. Então, se fosse alguém começando... É uma crença limitante. É uma crença limitante. E aí, eu comecei a entender que as pessoas, elas querem esse acolhimento. Você não precisa fazer isso de graça. Você pode cobrar, é o seu trabalho. Eu adoro. E é isso. E a pessoa vai pagar, sim, porque ela precisa disso e ela quer, ela deseja isso. Unir a visão de médica com a visão de gestora mudou muito o meu jogo. Eu acho que Thaís, vamos falar então sobre coragem. Como é que é aquela história que você... Aliás, quanto tempo você atendeu convênio na sua vida? Eu me formei em 2007. 2007. E eu me tornei endocrinologista em 2012. E desde então, até eu ter a coragem de tomar essa decisão de sair dos convênios, eu estive sempre ligada a algum convênio. Então, comecei lá atrás, quando eu me formei em endocrinologia, eu atendia 6 pacientes por hora. Ou seja, eu tinha 10 minutos para avaliar um paciente. Maravilha. Então a gente está falando de entre 11 e 12 anos de atendimento de convênio. Que história é essa que você foi em um evento, em uma tarde, se ouve alguém falar alguma coisa, você decide ali largar o convênio e na segunda-feira você vai lá e larga. Como é que você teve essa tomada de decisão? O que te inspirou? Eu acho que essa história, ela tem ela vem muito de trás, né? Então, para contextualizar, eu vou contar um pouquinho da minha história e de onde veio essa coragem. Eu me formei em 2012 como endocrinologista e em 2014 eu tive uma doença grave que, para os médicos que estão ouvindo, talvez alguém conheça, que foi a mola hidatiforme invasora. E além de ter passado por um processo doloroso de quimioterapia, né? Eu fiquei 6 meses em quimioterapia, eu ainda tinha o meu maior sonho ameaçado, que era o sonho de ser mãe. E a partir daquele momento, aquilo foi um renascimento para mim, né? A minha terapeuta sempre me falou, se você não parar, a vida vai te parar. E quando eu estive diante dessa doença e eu me olhei atendendo um paciente em 10 minutos, eu falei, gente, eu não estudei para isso. Não é essa medicina que eu quero entregar para o meu paciente. Não é esse cuidado que eu quero oferecer. Eu sei que eu posso muito mais. E a partir daquele momento eu decidi que eu queria ter a minha clínica. Não sei como, mas que eu queria ter a minha clínica. E conversando com meu marido, né, diante dessa situação, de tudo isso, ele falou, eu vou te ajudar e nós vamos comprar uma sala. E eu comprei o consultório, né, era uma sala pequena. Esse consultório foi inaugurado em março de 2017, né, quando eu tinha, graças a Deus, tive meu filho. E em 2017 eu inaugurei meu consultório e comecei a batalhar, né? E eu me lembro muito que durante a residência eu cheguei a comentar para um professor e eu disse, quando eu for endocrinologista, eu vou só atender particular. E ele deu uma gargalhada muito gostosa e disse assim, é mesmo? De onde você vai tirar esses pacientes? Eu falei, eu não sei, mas eu vou atender só particular e eu vou entregar a medicina que eu acredito, o cuidado para o meu paciente que eu acredito. E a partir daquilo, depois veio essa história em 2014 da perda de um filho, eu decidi que eu queria fazer diferente. Mas é muito difícil. Você empreender, principalmente no Brasil, que a gente tem uma sobrecarga de impostos, né? Não é fácil, né? É muito desafiador. E tirar o pé da plataforma e seguir num barquinho à vela, num oceano, não é fácil. É preciso ter muita coragem. Então, eu vim construindo isso a partir de 2017, mas assim, eu trabalhava num convênio que eu ganhava por hora e ganhando por hora eu conseguia fazer um bom salário, conseguia tirar um bom dinheiro, mas eu continuava não entregando a medicina que eu acreditava. Não era aquele cuidado que eu queria para o meu paciente.
E uma amiga, uma colega, me marcou no Instagram do Vitor Jaci e ela participou do HiMed de março de 2023. Sei. E ela me chamou, amiga, eu queria você aqui do lado. Nossa, é muito legal, você vai adorar, tal. E eu falei, vamos ver quando que é o próximo. E o próximo HiMed ia ser em setembro. E eu falei, amiga, o próximo é em setembro, eu vou. Me programei e falei, eu vou pro HiMed de setembro. E foi assim, realmente transformador para mim. Eu acho que foi uma imersão que, naquele final de semana, sexta, sábado e domingo, eu não consegui nem dormir à noite, de tantas ideias que eu tinha na minha cabeça e de enxergar que o meu sonho, ele podia se tornar realidade. Sim, era desafiador? Era, mas era possível. E foi a partir daquele momento, na segunda-feira, eu mandei uma mensagem para o meu coordenador e falei assim, olha, fecha as minhas agendas. A partir de janeiro de 2024, eu não vou mais atender convênio, eu vou me dedicar 100% à minha clínica. A minha clínica precisa do meu olhar, precisa da minha visão e eu preciso entregar para o meu paciente o que eu acredito e a medicina pela qual eu estudei. E ele falou, tá bom, Thaís, eu vou fechar suas agendas e vou buscar alguém para substituir seu lugar. Mesmo assim, aquilo continuou me incomodando muito e eu pensava, não vou conseguir ficar aqui mais tanto tempo, né? Parecia uma eternidade depois que eu tinha tomado aquela decisão. E uns 15 dias depois eu mandei mensagem para ele. Falei, olha, quando você tiver a pessoa para substituir meu lugar, eu já posso sair. E ele falou, eu tenho. Eu suei frio, minha mão ficou gelada. Agora é verdade. Meu coração disparou. Eu falei, agora é verdade, eu preciso tirar meu pé da plataforma. E eu acho que, assim, foi uma libertação tão grande, foi tão libertadora que tomar aquela decisão e saber que eu poderia fazer diferente. Seria desafiador? Seria. Eu teria que abrir mão de algumas coisas inicialmente, porque eu sabia que eu não ia conseguir ter o mesmo salário que eu tinha trabalhando no convênio. E eu costumo dizer que o dinheiro é muito sedutor. E foi preciso muita coragem para entrar dentro desse barquinho à vela e navegar num oceano azul. E eu ouvi isso do meu preceptor, do Eduardo, que eu não sabia o conceito de oceano azul dentro do marketing, mas certo. É um mar de possibilidades, né? E que daquilo eu poderia tirar... O céu era o limite, né? Eu poderia empreender, eu poderia criar outras coisas e tinha certeza que muita coisa boa ia acontecer. E quando eu abri o meu consultório, eu abri de uma forma muito amadora, né? Então vou atender meu paciente da melhor maneira e é isso. E com os cursos, né? Com os entendimentos, com o HiMed, com o CRM Black, eu fui aprendendo um pouco sobre gestão. Até que eu entendi que eu precisava mudar meu modelo de negócio. O modelo de negócio o qual eu tinha desenhado inicialmente não ia dar certo. Eu precisava mudar. Então, imagina, depois de ter tido essa coragem de sair do convênio, eu olhar para o meu negócio e falar, vou precisar mudar o meu modelo de negócio. Né? Porque a partir daquele momento é como se realmente tivesse virado uma chavinha na minha cabeça. Além de médica, a partir daquele momento eu era empresária. Então eu não podia mais só olhar com o olhar de médica. Eu precisava olhar com o olhar de empresária, porque eu precisava fazer o meu sonho acontecer. Separou a menina da mulher. Essa decisão você tem tomado desde 2017, pelo jeito, de forma aos poucos, e ali o HiMed foi o ponto de inflexão, foi o decidir, então. Só que aquilo já era uma construção na sua cabeça. E a fase mais difícil é essa, quando a gente troca salário por distribuição de lucro. No começo, é sofrido. Mas você vai ver, você está construindo um negócio, que é o que eu confio muito. Aí você falou de modelo de negócio, você tem uma peculiaridade. Você não abriu um consultório, pelo menos quando chegou ali no nosso ecossistema, um consultório igual a maioria dos médicos tem, que é um consultório dele, que ele atende, ponto, e tem só o time dele.
Você, nessa construção, tinha, e tem ainda, né, um consultório com algumas outras possibilidades. O negócio era diferente. Conta pra gente, então, como é que era o negócio e agora o que você tem pensado como estratégia de modelo de negócio diferente? Inicialmente, eu tinha um consultório e eu comecei, como eu falei, né? Eu comecei de forma muito amadora. Então, eu via as pessoas e falava, vem atender no meu consultório. Eu alugo meu consultório para você, vem aqui, atende um período, atende outro. E nesse momento eu recebi uma oportunidade de negócio desse mesmo convênio para o qual eu trabalhava, que era como se fosse uma locação do meu consultório para o convênio. E era um negócio super bom, porque o médico vinha, ele pagava o aluguel do meu período, ele recebia do convênio por hora e ele atendia os pacientes dele. O que eu combinei com o médico? Falava assim, o período do aluguel tem 5 horas. Faça 4 horas pelo convênio e tira 1 hora para você começar a construir seu nome, a sua carteira de pacientes ainda ajudava particulares. Eles, sim. Essas dicas. E aí, o negócio deu muito certo. Então, eu cheguei a ter 18 endocrinologistas atendendo na minha clínica. Mas você não era o líder deles ou o chefe? Não. Cada um por si só? Por si só. Cada um tinha o seu vínculo, eu só fornecia o espaço físico. E o meu consultório começou a ficar pequeno. E eu falei... Isso onde? Qual região? Na região da Vila Mariana, em São Paulo. Tá. E eu comecei a falar, vou alugar o consultório dos vizinhos. Então, o prédio onde é a minha clínica hoje é um prédio que tem muitos consultórios. E eu comecei a sublocar. Então, eu organizava tudo, organizava a agenda, tinha secretárias que faziam a gestão das agendas de todos os médicos. E era muito bom para mim, era muito bom para o médico. E aí, só que os médicos começaram a reclamar, falar, não, Thaís, mas o seu consultório é tão bonito e o do vizinho não é tão bonito para atender o paciente particular. Então, a gente queria que todos os consultórios fossem iguais ao seu, de alto nível, padrão um consultório bonito, o padrão que a Thaís sonhou. Sim. E eu falei, beleza, vou investir, vou construir outra clínica. A minha clínica só tinha era um conjunto com uma sala de atendimento. E aí eu comecei a olhar no mesmo prédio 2 conjuntos que fossem integrados e aí eu faria uma clínica com 3 consultórios e continuaria meu negócio daquele jeito. Que daria tudo certo, coloquei na ponta do lápis, vai dar certo, tudo. E foi aí que eu recebi uma rasteira. Porque eu fechei o contrato do aluguel. Até imagino de quem te deu a rasteira, mas... Eu fechei a arquiteta, que eu contratei uma arquiteta que é especialista em clínicas. 15 dias depois, eu recebi uma cartinha do convênio dizendo: todo mundo está descredenciado. E eu coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu já fiz o investimento. Móveis planejados, tudo? Tudo. E aí eu falei, não, pera, nada melhor do que um pé na bunda pra gente sair da zona de conforto. E eu continuava ainda trabalhando em outros lugares pro convênio, o mesmo convênio. Chamei o arquiteto e falei, muda tudo. Agora você vai fazer uma clínica de alto padrão. Eu quero uma clínica linda. Eu quero proporcionar uma experiência para o meu paciente. Eu quero que ele entre na minha clínica e ele tenha vontade de ficar aqui dentro lendo um livro. Quero que ele tenha o acolhimento, que ele se sinta bem e que ele não se sinta dentro de uma clínica médica. E ela, ótimo, vamos fazer isso. E então eu mandei o projeto para frente. Foi muito difícil para mim, muito difícil mesmo, porque o que eu tinha planejado gastar X, eu gastei 5X. Então, assim, eu passei por uma fase de crise financeira muito severa. Mas, assim, eu falei, eu vou conseguir, é meu sonho, vou dar conta. E contei com a ajuda do meu marido, pedi ajuda para minha família, meu cunhado me ajudou, várias pessoas me ajudaram e eu consegui, dei conta. E hoje a clínica está aí, com quase 2 anos de idade, agora em novembro completa 2 anos. E aí, claro, como era esperado, os médicos que trabalhavam comigo não tinham condição de manterem todos os períodos que eles usavam para atender paciente
do convênio, atendendo só particular, né? Então, isso reduziu muito a ocupação da clínica. E, então, além do desafio do investimento que eu tinha feito numa clínica por conta dessa rasteira que eu tomei, eu ainda tinha que lidar com a despesa de tocar uma clínica grande. Com o meu trabalho, né? E aí que quando você começa a ter essa visão não só de médica, mas como de empresária, você começa a entender como que seu negócio funciona. Quanto que seu negócio custa? Quanto que você pode tirar? E aí você começa a entender que o dinheiro não é todo seu. Então, foram vários desafios que eu fui lidando com isso e estudando, né, sobre gestão. Tô dentro do CRM Black, tô dentro do MedBoss, e esse suporte foi ótimo para mim, porque eu tenho dúvida, eu pergunto, né? E ajudar a planilhar tudo isso e colocar tudo isso no papel e ver aonde que está o gargalo, aonde que eu posso melhorar, qual é o meu erro. Eu nunca vou me esquecer, no primeiro encontro do MedBoss, eu conversando com o Juliane, ele falou: você tá pagando para atender seus pacientes, você sabia? Aí eu: como assim, Juliano? Ele: põe aqui na ponta do lápis para você ver. E é verdade, eu tava ganhando R$0. Então, ter essa visão de negócio muda o jogo. É te falar que isso é uma realidade, não digo a maioria, mas grande parte dos médicos, eles têm essa fraqueza de não colocar as coisas no papel, de não entender que o negócio é uma operação e essa operação ela tem custos, e aí depois ele tá tirando dinheiro e no final ele tá pagando para trabalhar sem saber. Quando ele tá investindo para trazer paciente, quando ele tá investindo em infraestrutura, em tecnologia, no final das contas um paciente tá custando para ele R$600, ele tá cobrando R$500 uma consulta e feliz porque ele atendeu um paciente. Mas na verdade ele perdeu R$100 naquele atendimento. Por isso que gestão é o mínimo. O que eu quero entender, Thaís, é o seguinte: eu gosto muito nesse podcast da gente tentar fazer um download da cabeça das pessoas em momentos de pontos de inflexão. O porquê que tem certas pessoas que reagem mal, tem certas pessoas que se encolhem, tem certas pessoas que surtam, outras vão lá e empreendem mesmo no caos. E você me falou que você recebeu ali um contato, que na hora que você falou já sabia de quem era, que tinha descredenciado, eu já sabia, porque a gente eu só espero daí para pior desse tipo de negócio. Só que aí você recebe isso, e ao invés de você recuar, e arquiteta, vamos parar tudo, gente, o que eu faço, sumir no mundo, fazer qualquer coisa, você foi lá e peitou e fez. Só que acredito que esse peitar e fez durou alguns dias aí de uma incerteza, talvez de um choro, de muito conselho. Como é que acontece com você quando você tem esses processos que são caóticos, que são impactantes, mas mesmo assim você vai lá e age? Como é que funciona desde o início, se você conseguir lembrar? Qual a tua primeira reação? Depois você busca ajuda com o quê? Você ouve quem? Por que você age? Eu acho que assim, eu sou uma pessoa muito confiante em Deus. Maravilha. Então eu acho que buscar essa resposta na oração me ajuda muito. Então eu acho que por diversos momentos que eu tive medo, que eu tive dúvida, a oração me trouxe essa resposta, né? Me trouxe essa fortaleza, me trouxe essa certeza que ia dar certo. E ela ficou mais próxima na doença ou sempre foi? Eu acho que nos momentos de dor a gente se aproxima mais, né? Então, e ali foi um divisor Foi um divisor de águas. Então, assim, no momento da doença, eu acho que isso se fortaleceu muito, de forma muito intensa, essa conexão com Deus. Depois, meu consultório foi inaugurado em novembro de 2022 e em janeiro de 2021, meu marido quase morreu de Covid. Ele ficou 12 dias entubado. Então, foi outro momento, eu acho que esses momentos de dor estreitam as nossas relações com Deus, né? E isso me fez abrir mesmo a minha mente e entender as respostas que Deus tinha para as minhas orações. E cada vez que eu tinha essas respostas e que eu me conectava com Deus, eu recebia a mensagem: o seu trabalho você faz com amor. Então, você vai dar conta, porque o que você quer entregar para o seu paciente é o amor do cuidado. Não só prescrever o remédio, não só fazer a pessoa emagrecer, não só abaixar a glicemia dele, mas o cuidado da pessoa, de ouvir a história, de ter uma palavra amiga.
Então, cada vez que eu rezava e nas minhas orações eu recebia a resposta: tenha coragem, porque você quer cuidar com amor. E isso me enchia de energia. Eu falava, não, eu preciso fazer isso. Eu preciso, é isso que eu acredito. É essa medicina que eu acredito. Se eu recuar, eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Eu não vou conseguir entregar a medicina que eu acredito. E eu pensava, eu sou nova, então vamos lá, eu vou conseguir. Então eu acho que eu busquei a força nesse lugar, sabe? Na oração e ouvindo as respostas sempre que Deus... E eu acho que a gente tem que acreditar. Eu acho que se você acredita no seu sonho e se você está fazendo aquilo com amor, não tem como dar errado. Total. Eu lembro no HiMed, quando você fala essa questão do ser humano, dessa medicina humana, de fazer as coisas com amor, eu lembro que no HiMed você foi uma das primeiras pessoas que fez uma pergunta para mim. Olha que o evento tem umas 300 pessoas e a gente é bombardeado de perguntas o dia todo. Eu lembro que você foi uma das primeiras pessoas que pegou o microfone, você trouxe à tona, e aí você vai me corrigir se eu estiver enganado, mas acredito que não. Você trouxe à tona o atendimento com os pacientes trans, o carinho que você tinha, o acolhimento que você tinha, o como que aquilo era para você, antes de mais nada, também uma missão. E eu lembro que você construiu isso e na hora eu falei, cara, ela tem muito lado humano nesse coração. Como é que é essa sua medicina? Como que você entrega para fazer por amor, então? É verdade, né? Isso você... Boa memória. Eu gosto muito de cuidar, né? De tratar dos pacientes trans. Eu costumo dizer que nada dá um brilho no olhar maior do que você cuidar dessa pessoa, dar o acolhimento para ela e trazer para ela o conforto com que ela se encontre com o seu próprio corpo, né? Então, realmente eu gosto muito, né? Hoje os colegas até me mandam os pacientes trans, não são todos os endocrinologistas que tratam, nem que gostam de tratar, mas eu adoro, então esse é um dos meus pontos fortes, né? Dentro da clínica. E eu acho que o médico, muitas vezes, ele precisa ter ausculta. E não é a ausculta do coração que eu estou dizendo, é a ausculta da história, é a ausculta da dor, é a ausculta daquilo que o seu paciente tem para te dizer. Porque é dali que muitas vezes você extrai seu diagnóstico e você entrega para ele o que você pode de melhor. Eu vou contar uma história bem rápida de uma paciente que passou no meu consultório ontem. Eu atendi ela pelo convênio. E aqui eu vou fazer um parênteses. Não sei se eu deveria, mas eu vou falar. Quando eu me formei, eu prometi que o dia que eu tivesse meu consultório, eu ia cuidar de pessoas diabéticas que não têm plano de saúde, que dependem do SUS. E, graças a Deus, hoje eu posso fazer isso. E essa é uma paciente que ela tem diabetes tipo 1 desde 13 anos de idade. E ela já teve ela perdeu a visão de um olho totalmente e do outro olho estava quase perdida. E quando ela passou comigo pela primeira vez no convênio, ela já estava com indicação de hemodiálise. E ela falou, doutora, eu não vou fazer, prefiro morrer. E eu falei, calma, vamos conversar. A gente não precisa tomar essa decisão agora. Vamos preparar? Vamos. Fizemos a fístula. Agora vamos escolher a melhor clínica. Andamos em todas as clínicas, percorremos, eu briguei no convênio junto com ela, ela quer fazer hemodiálise nessa clínica e eu vou brigar por você até o fim. E eu comecei a cuidar, a gente controlou muito bem, ela usa bomba de insulina, ajeitamos o diabetes, ficou super bem controlada do diabetes e há 15 dias saiu o transplante renal dela. E hoje ela é uma paciente transplantada e ela está super feliz. Então, quando eu olho para trás, que eu vejo essa trajetória, eu falo, eu fiz diferença na vida dela. E hoje mesmo ela tendo convênio, ela não tinha condição de pagar minha consulta e eu falei, eu não vou deixar de cuidar de você. Eu saí do convênio, mas eu quero continuar sendo sua médica. E hoje eu cuido dela de forma gratuita na clínica. Então, quando eu olho para essas histórias, eu falo, consegui. Eu estou cumprindo a minha missão. Foi para isso que eu fiz medicina. Eu fiz medicina para mudar a vida das pessoas. E hoje, tendo coragem de empreender, tendo coragem de
de sair dessa plataforma fixa, eu consigo ajudar alguém, eu consigo fazer diferença na vida de uma pessoa. Então isso não tem dinheiro que paga. E eu só posso fazer isso porque eu tive coragem. Porque eu tive coragem de empreender, porque eu tive coragem de ter meu consultório, eu tive coragem de sair do convênio. E eu tenho coragem de entregar a melhor medicina que eu acredito para o meu paciente. Maravilha. Conta para mim, então, essa melhor medicina. Você falou alguns pontos chaves aqui. Mas para você, o que é que diferencia uma medicina, então, feita com amor e uma boa medicina daquela medicina, talvez, ruim? Eu acho que é justamente essa mudança que você promove na vida do outro. Eu acho que quando você faz a medicina com amor, você consegue ser o diferencial na vida de alguém. E esse alguém, ele vai trazer outro alguém, e outro alguém, e outro alguém. Então, o dinheiro, o ganho, acaba sendo consequência. Quando você faz a medicina por fazer, ou a medicina só pelo financeiro, né, como a gente muitas vezes faz no convênio, né, que eu vou fazer, não é a medicina que eu acredito, não estou entregando o meu melhor, mas eu preciso desse dinheiro. Eu acho que você deixa de cuidar no sentido literal da palavra. E aí, o que acontece? Você não cria essa rede. O outro alguém não vai indicar o outro alguém, porque ele te achou ruim. Então, eu acho que essa é a diferença. Quando você faz diferença na vida da pessoa, é uma reação em cadeia. Né? Então, Maravilha. É isso que eu acredito na medicina por amor mesmo. Maravilha. Na verdade. E hoje agora... eu só fazer um parênteses, né, que eu acredito. Eu não acho que a medicina é um sacerdócio. Que, eu vou fazer medicina porque eu amo. Não é isso. Eu acho que, assim, a medicina é a nossa profissão. E é a medicina que paga nossos boletos. Só que fazer medicina por amor, você pode cobrar por isso. E tem gente que vai pagar. Pois é. Essa é a dualidade. Talvez essa seja a dualidade que os médicos, principalmente os que estão em começo de carreira, ou aqueles que têm um viés muito, muito ao extremo social da coisa, que subverte as coisas. Uma coisa é eu fazer com amor, mas mesmo assim cobrar e ganhar por isso. A outra é eu apenas doar. E quando a gente doa sem receber, fica uma equação danosa para um lado. E aí você fica com raiva. E aí você fica com raiva, você fica doente. Exato. Você não prospera. São N motivos. Vamos falar agora sobre tratamento. Como é que hoje a Thaís ela consegue pegar um ser humano e trazer um tratamento diferenciado para ele que diferencia de uma outra clínica ou de um outro médico? Como é que hoje você transforma a vida deles por meio de um serviço mais premium? O paciente, quando ele vem numa consulta, o nome diz, né? É a consulta de uma opinião. E você sabe o que ele precisa, mas às vezes ele não. Legal. Então, quando você entrega para ele o que você acredita que vai mudar na vida dele, você tem que ter ele perto de você. Então, qual foi o meu grande diferencial hoje? Eu oferecer para o paciente um plano de acompanhamento. Porque se ele tem um plano de acompanhamento, eu consigo segurar na mão dele e falar, segura aqui na minha mão que eu vou te ajudar. Eu quero cuidar de você. Deixa eu cuidar de você, eu posso cuidar de você. E se o paciente está perto de você, os resultados são inevitáveis. Né? Legal então, isso. Eu acho que esse cuidado prêmio é isso. Porque, por exemplo, lá na clínica eu tenho o projeto Renascense, que é um projeto de emagrecimento, cujo paciente tem um cuidado intensivo comigo e com o nutricionista. O paciente que trata obesidade, se ele vem esse mês, e no mês que vem ele, eu fui numa festa de aniversário, fui no casamento, saí de férias, nossa, fiz tudo errado, não vou voltar com a doutora. É aí que ele tem que voltar. Só que se ele não está preso nesse projeto, se ele não está engajado e se ele não sabe que tem alguém segurando na mão dele que vai dar certo, ele não volta, porque ele tem vergonha. Então, eu acho que hoje eu consigo oferecer isso para o meu paciente, né? O projeto Renascense tem esse nome mesmo para ser o sentido de renascimento. Vem aqui que eu quero cuidar de você, eu estou segurando na sua mão. E mesmo que ele tenha tido um desempenho ruim, a próxima consulta dele já está paga. Ele vai vir, porque é direito dele, ele já pagou, ele já comprou o produto. Já comprou.
Então ele vem. E aí os resultados são inevitáveis, vai acontecer, vai dar certo. Maravilhoso. Agora eu sou um paciente, você vai me apresentar, porque eu gostei desse nome, eu já vou falar, eu já conhecia, tá? Então, não me surpreendi, não. Eu já conhecia, já sabia que existia. Mas vamos lá, eu sou um paciente que tô aqui de frente com a Thaís, e você vai me apresentar, então, pensa em um paciente que você já apresentou, talvez para cada um tenha ali as suas diferenças. Olha, esse aqui vai ter mais tempo, esse menos, esse vai entrar alguns outros serviços. Mas pensa numa média. Como é que você me apresentaria esse tratamento? Para eu entender, eu fiquei curioso. Quero saber o que ele compõe, acredito que quem está ouvindo também está curioso. E até os seus próximos pacientes que vão ouvir isso uma hora vão falar, poxa, eu quero esse negócio desse projeto. Como é que é? O projeto Renascense, eu apresento para o paciente já na metade para o final da minha consulta, então eu já ouvi a dor desse paciente. Então, posso fazer pergunta? Vamos pegar toda essa construção de consulta desde o início. Então, como é que a Thaís faz? Geralmente, o que ela faz? Você quebra a consulta em alguns blocos? Bloco 1, bloco 2, bloco 3, primeira de pergunta, o segundo... Na minha cabeça, sim, né? Porque... Então, me conta tudo até chegar lá no São tantos anos, né? 12 anos dentro da endocrinologia que a gente cria uma rotina de atendimento, né? Então, na primeira parte da minha consulta, eu quero identificar quem é aquela pessoa. Você é casado, você é solteiro, você trabalha com o quê? Você tem filho? Porque a partir desse momento, eu já consigo captar várias coisas. Então, por exemplo, eu sou casado e tenho um filho. Será que ela ganhou peso na gestação? Quantos anos tem seu filho? Seu filho tem 8. Opa, o meu tem 7. Então, eu já consigo me conectar. Porque a dor dela de mãe é a minha também. Então, isso conecta as pessoas. De onde você veio? Hoje eu atendi uma paciente de Goiânia. Você que mora em São Paulo e eu sou de Goiânia. Então, tem um monte de coisa em comum, né? Então, a minha primeira parte é entender quem é você, né? Não é só o seu nome escrito no meu prontuário. De onde você vem? De onde é sua, né? E a primeira pergunta que eu faço para o paciente é: me conta um pouquinho da sua história. Que legal. Então, essa pergunta é a chave. É a chave. Eu não falo assim, você veio aqui por quê? O que eu posso te ajudar? Né? Por que, né? Você procurou um endocrinologista por quê? Não. Me conta um pouquinho da sua história. Como que eu posso te ajudar? Pouco médico, ele fala, ele vai começar a falar, esses pormenores, vamos direto. E é o pormenor mesmo que eu quero. Eu quero que ele me fala que ele foi jantar com o marido no dia dos namorados e sentiu culpado porque ele comeu um fondue. É real essa história. O sentimento é de culpa. Não é isso que eu quero para você. Então, quando eu apresento o projeto Renascense, eu falo para o paciente assim, eu vou te apresentar o projeto Renascense porque eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade de viver algo diferente de tudo que você já viveu até agora no tratamento do sobrepeso e da obesidade. Então, o projeto Renascense foi um projeto que eu escrevi junto com a nutricionista aqui da clínica. E o nosso objetivo é fazer um cuidado intensivo da sua saúde. Eu não quero que você tenha o peso ideal. Eu não quero que você tenha o peso perfeito. O número da balança, para mim, é só um parâmetro. Eu tenho 2 objetivos. Que a sua saúde esteja boa e que você esteja em paz com o seu espelho. Eu quero que você olhe no espelho e se sinta bem, se sinta bonita, se sinta feliz. Não importa o número da balança. Porque se eu determinar um peso para você perder, se eu chegar para você e falar, você tem que pesar 55 quilos, porque eu fiz aqui na minha calculadora a conta do IMC, e você tem que pesar 55 quilos. Você vai virar para mim e vai falar, doutor, eu nunca tive esse peso. Então, como que eu te dou uma meta irreal? Então, o meu objetivo é a sua saúde, é o seu bem-estar. Eu quero que você se olhe no espelho e se sinta feliz, se sinta bonita, se sinta bem, que você se sinta confortável com as suas roupas. E eu e a nutricionista, nós estaremos aqui, de mãos dadas com você. Então, o projeto Renascense são 6 consultas comigo. Eu te vejo a cada 30 dias para eu ajustar o seu tratamento medicamentoso. E a Soraya, que é a nossa nutricionista, que tem uma abordagem comportamental, ela vai te ver a cada 21 dias. Porque nós queremos desenhar um planejamento alimentar para você. Não quero que você faça dieta. Eu quero um plano alimentar para você. Por quê? Porque eu acredito que é o plano alimentar que tem que se adequar à sua vida. Não é sua vida que tem que se adequar ao plano alimentar. Pois é.
Eu tenho um paciente que é caminhoneiro. E ele totalmente desacreditado dos tratamentos. E ele falou, não, eu não consigo fazer dieta. Eu falei, eu sei por que você não consegue. Porque você vai na nutricionista e ela vai te mandar comer grão de bico no almoço. Só que na estrada só tem macarrão com frango assado. Adianta ela mandar você comer grão de bico? Não, não adianta. Então, o que eu preciso é personalizar esse planejamento alimentar para que você seja uma coisa que você vai levar para o resto da sua vida. E aí eu mostro para o paciente, eu faço contas com o paciente mesmo na calculadora e mostro para ele que se ele for pagar pela nutricionista e pelo endocrinologista de forma separada, sai mais caro. Se ele pagar dentro do projeto, é muito mais vantajoso para ele. E o resultado é garantido, porque eu estou ajustando o tratamento medicamentoso e eu tenho um plano alimentar que ele consegue cumprir, que está adequado ao padrão de vida dele. Então vai dar certo. Você não abandona ele. Eu tô pensando aqui, toda vez que eu fui num nutricionista, a gente fez ali o plano alimentar, depois de nunca mais conversei com essa nutricionista, ou seja, ela não pôde, depois de 3 meses, falar, Vitor, vamos ajustar esse negócio aqui. Então, as pessoas me abandonavam. Eu acabava abandonando também. Exato. Resumindo, nunca consegui fazer dieta. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Não vai. Então, o plano alimentar, eles têm que ser adequado para você. Porque se daqui 21 dias você falar, Soraya, eu não consegui fazer o lanche da tarde, ela vai falar, então vamos mudar a estratégia. Muito bom. E aí, o que você vê que quando você apresenta o plano, o projeto, aliás, que os pacientes, que brilham os olhos, que fala, pronto, agora eu sei que ele vai fechar. Tem alguma fala, alguma pergunta ou algum ponto que é o alto ali da ação de venda? Quando eu apresento o plano para o paciente, tem uma frase que eu faço para ele, uma pergunta. Isso faz sentido para você? Faz, Antes doutor. de falar de preço, nada. Sem preço. Eu estou apresentando a proposta do meu tratamento. E a nutrição comportamental, o que eu e a Soraya acreditamos, o primeiro passo que a gente quer é tirar a culpa do paciente. Comer é um dos maiores prazeres da nossa vida. Como que você vai se sentir culpado em comer uma comida gostosa? Não pode ser isso. Tá errado. Você tem que se deliciar. Esfrega na cara, passa no cabelo. Delicioso. Aproveita. Homem casado como eu, já com empresa, já com a vida bem estruturada, um dos grandes prazeres dele é comer, mano. É comer. Não tem que ficar correndo atrás de nada, já tem tudo, ele só quer comer. Você quer ir no restaurante, você quer aproveitar seu momento com a sua família. Total. Então, isso é uma coisa que eu falo pro meu paciente, a gente quer te libertar dessa culpa. Então, quando ele vê aquela possibilidade de pessoas que entendem o que ele sente, que estão ali segurando nas mãos dele e que ele percebe que ele não está sozinho. Sim. Eu sei o que você sente, eu sei o que você passa, eu sei quais são suas dores, porque eu ouvi sua história lá atrás, no começo da consulta. E aí você repete alguns pontos que ele falou. Sim, sim. E aí repetindo, aquilo vai fazendo sentido, né? Fica congruente. E aí você chega e faz essa pergunta se faz sentido. E aí, geralmente, que resposta que você tem? Todas. 100% das vezes faz, doutora, faz muito sentido. A maior objeção que eu tenho é, de novo, voltando para os convênios, né? Ah, não, doutora, mas eu não vou conseguir o reembolso do convênio, né? E aí, é aonde a gente tem que ter o jogo de cintura para mostrar que o financeiro, claro, importa para você, eu preciso pagar minha clínica e eu quero ganhar meu dinheiro, né? E essa é a minha profissão, eu preciso pagar meus boletos, né? Mas o paciente entender que a gente vai conseguir. Então, ou você faz um relatório para o convênio descrevendo tudo que tem no plano e o convênio aceita o reembolso, ou você pede para ele usar na declaração de imposto de renda. Sei, tem. Então, assim, N formas. E quando você vai mostrando isso para o paciente, ele, opa, peraí, agora dá certo, né? Agora eu vou conseguir. Então, assim, é muito bom. E os pacientes adoram. E a minha primeira paciente, o projeto O Renascense foi escrito logo depois do Raimed, né? O Raimed foi em setembro. Eu lembro, até quando você falou do nome dele. Quando você trouxe essa dúvida. Em novembro, eu tive a minha primeira paciente. Primeira venda do projeto?
Você já tinha imaginado que você ia vender algo de ticket alto, de projeto? Imagina, ou sua cabeça nunca. era consulta? E eu olhava e falava, não, é muito caro, ninguém vai comprar. Ninguém vai comprar, é muito caro. Ah, a primeira objeção já era tua. Era minha. E eu falei, não, é bom pra ela. Eu sei que é bom pra ela e vai dar certo. E essa paciente, ela renovou o projeto agora, né? Terminou, foram 6 meses e ela renovou. Ela continua dentro do Renascense. Renovou, olha só. Ela começou com 104 quilos, 104,5, com uma esteatose hepática moderada, gordura no fígado moderada. Que não é só uma gordurinha, pode virar cirrose. E eu perguntei para ela, qual que é seu peso habitual? Eu não quero normalizar seu peso na balança, eu quero que você fique feliz. Doutora, meu peso habitual é 85 quilos. Eu falei, maravilha. Nosso primeiro objetivo é reduzir 10% do seu peso, porque com 10% o benefício metabólico que você tem já é incrível. Então, 104,5 menos 10%, vamos, 94? 94 é a minha meta. Entre 94 e 85 é você que vai me dizer a hora que você quer parar. Legal. Que vai chegar uma hora que você vai olhar no espelho e vai falar, Thaís, eu não quero mais emagrecer. Hoje, ela pesa 78 quilos. Nossa, em 6 meses. 6 meses. E a esteatose hepática dela está zerada. Imagina. Então, a hora que ela trouxe esse ultrassom abdominal para mim, eu falei, esse é o seu maior ganho. Total. Então, assim, isso não tem preço. Um não que essa mulher eventualmente tivesse dado para você, talvez nos próximos 6 meses, 1 ano, ou quem sabe 5 anos, teria mudado totalmente a vida dela. Seria uma paciente com cirrose, seria uma paciente com várias outras comorbidades. Em maio, depois do Dia das Mães, ela veio na consulta e ela falou assim, eu tô tão grata, porque pela primeira vez eu não fui assunto da mesa da família, no almoço do Dia das Mães. Eu falei, é mesmo? Por quê? Ela falou, porque era assim, ou eu estava em dieta rigorosíssima e as pessoas ficavam me criticando porque eu não ia comer nada, ou eu estava comendo de tudo, repetindo várias vezes e as pessoas estavam me criticando porque eu estava gorda e ainda continuava comendo. Legal. Esse foi o primeiro ano que eu não fui assunto, porque eu comi de tudo que tinha na mesa, eu sabia o quanto eu podia comer, eu sabia o meu limite e impactou zero no tratamento dela. Maravilha. Então isso é uma coisa assim que muda a vida das pessoas. Muda a vida. E aí ela veio te agradecer e te chamou pra ir na churrascaria, foi isso? Não foi, não? Seria ótimo. Adoro churrascaria. Fica a dica aí, pessoal. Quando ela te emagrecer, depois leva ela na churrascaria. Só um dia pode. Né? Só um dia pode. Ontem eu fui, então. Nada é proibido. Nada é Tudo proibido. é com moderação. É maravilha. Thaís, então entendemos bem o que o projeto faz, como que você faz para chegar até lá na consulta, toda essa condução e preço. Porque tem muita gente que foge, que tem medo, que não... Preço. Como é que você encara isso? Você que fala preço, você tem alguém no seu consultório que faz, como é que vocês fazem? Você não pode falar o preço para o paciente. Você tem que vender o valor, o investimento. Não é o gasto que ele vai ter, é o quanto ele vai investir. Eu não tenho problema nenhum em falar preço de projeto, de nada. Eu não tenho problema nenhum em falar preço de nada. Então, se o paciente diante de mim me perguntar, doutora, mas isso custa quanto? Custa X, se você for pagar avulso vai ser X, se você for pagar nutricionista vai ser Y. No projeto custa tanto, a gente vai parcelar no cartão em 6 vezes. Mas 6 vezes fica pesado, não tem problema, a gente parcela em 8 e vai dar tudo certo. Eu quero cuidar de você. Então, assim, eu desenho para o paciente, eu escrevo, faço conta, pego calculadora, eu não tenho problema nenhum disso. Só que, às vezes, pelo fato de ser uma consulta longa, às vezes eu não tenho tempo hábil, né? Então, eu introduzo o Renascense para o paciente e falo para ele, eu vou pedir para a Raquel, ou para a Laís, ou para a Alessandra te apresentar o projeto com mais detalhes. E eu desenhei, escrevi num papel, num documento, tudo que elas precisam falar para o paciente. Então, elas têm um documento de vendas. E aí, elas vão apresentar o preço, condição de pagamento, tudo isso, elas apresentam. Mas eu acredito que o médico vende melhor do que ninguém. Total. Eu acredito nisso. E você tem números ou já tem um feeling de
Toda vez que a Thaís apresenta, geralmente eu fecho mais. Quando as secretárias ou a minha closer ele apresenta, fecha menos, ou ao contrário. Já tem isso e já é nítido para você? Vocês... Eu sempre vou fazer a introdução. Sempre. Então, assim, eu nunca... Minha secretária, minha comercial, ela nunca vai entrar com o paciente e falar: então, você saiu da consulta da doutora Thaís, mas eu quero te apresentar o projeto. Não, nunca. Eu sempre vou apresentar, mesmo que seja só a introdução. Mas a primeira vez que o paciente ouve falar do projeto Renascença, ele saiu da minha boca. Por quê? Porque eu já construí uma história com ele, eu já construí uma narrativa, ele confia em mim, ele confia no que eu vou entregar para ele. Então, eu sempre dou a introdução. Então, claro que elas vão trabalhar as objeções, elas vão trabalhar, né, as condições de pagamento, como que vai ser questão de nota, X, Y, Z. Então, isso daí elas fazem. Mas, quando a taxa de conversão do projeto é muito alta. Maravilhoso. Muito alta. Porque sou eu que apresento. Eu sei o que aquilo vai mudar, porque eu conheço a dor do meu paciente. Eu não posso falar mais nada enquanto eu tô te ouvindo falar de Projeto Renascença. Eu tô imaginando já o Renascença Podcast, você entrevistando essas mulheres. Vamos lá! 10, 20 episódios que você vai ter no ar, cada um entrevistando uma dessas pacientes que perderam 10, 15, 20, 30 quilos, para inspirar outras mulheres, para esse nome e esse projeto ficar cada vez mais na boca do povo e o povo querer saber mais sobre o Renascença. Eu já tô imaginando isso. Vamos embora! Porque o que muito médico ainda não conseguiu captar, e até eu demorei para captar isso, e uma vez lendo um bom livro que chama Story Brand, aí ele falava naquilo, eu falei, era a peça que faltava no meu quebra-cabeça. As pessoas, elas contam história ou elas tentam convencer por elas mesmas. Então eu vou lá e falo para um médico: olha, você tem que entrar no CRM Black, a mentoria, ou você vai no MedBoss, que é o Mastermind, que você vai ter isso. Você vai no HiMed, no evento, que vou te ajudar. Isso é crível, realmente ajuda, é bom, mas sou eu falando sobre mim. Quando eu coloco o que a gente chama no marketing de persona transformada, né? O meu próprio público dando voz e tornando aquilo ainda mais crível, falando: olha, eu passei por uma experiência, que a gente chama também de prova social, mas essa persona transformada começar a falar da história dela junto com o nosso produto. E um podcast nada mais é do que isso, quando a gente leva o cliente pro podcast. Perfeito. E não um especialista. Porque eu poderia estar aqui, eu gravo vários episódios lá na minha empresa. Inclusive, o último episódio que saiu foi eu junto com o nosso CEO ali falando sobre gestão. Então eu trouxe um expert para falar sobre um assunto. Outra coisa é quando eu trago alguém que é meu cliente, o meu público, para endossar e falar história. Então já estou imaginando aqui o Renascença Podcast, porque vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Você tem que chorar com elas, viu? Eu tenho pegado, né, coletado o depoimento dessas pacientes. Eu desenhei um processo para que a minha secretária mande o convite, né, para essas pacientes gravarem esse depoimento, porque é isso que você falou. Eu acho que quando você ouve uma pessoa que tem a mesma dor que você falando que deu certo, ela vai acreditar que para ela vai dar certo também. Total. Essa paciente que eu contei do transplante renal, da hemodiálise, ela foi no consultório ontem. E eu falei: vamos gravar seu depoimento? O depoimento dela deu 7 minutos. 7 minutos? Ou seja, ela leu um livro. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando. Então, assim, realmente é muito. Mas sabe qual que é o X da questão? Quando a gente pega um depoimento, a pessoa vai direto ao ponto, falar: o tratamento foi bom, a doutora Thaís é boa, eu gostei disso aqui mudou minha vida, perdi tantos quilos, legal. O grande X da questão é a história de vida. É a pessoa ficar 1 hora e você fazer a mesma pergunta que você faz no consultório, conta a história de vida. É quando a Thaís fala aqui que passou por um momento delicado na vida, com doença, depois teve o parto tão sonhado e que transformou a vida dela, e que depois foi abrir uma clínica pequena e achou um modelo de negócio que no primeiro momento, poxa, eu vou enriquecer com isso. Eu tenho 18 endocrinologistas, agora eu vou aumentar, e do nada vem um balde de água fria, e do nada... Tem muita gente que tá ouvindo que é nessa história que ele vai se conectar e falar assim: poxa, eu tô passando por isso agora, eu entendo ela que eu passei por isso, entendo cada ponto do que ela falou e sofro junto com ela, e aí se emociona e aí cria aquela conexão emocional. Coisa que num depoimento é muito difícil criar, porque ele é uma coisa objetiva, rápida. A história de vida que é o grande... Exato. Que é o grande divisor de água nessa relação. É onde alguém ouve a Maria que você atendeu há
há 1 ano e que ela passou pelo Projeto Renascença, que ela vai virar e falar que ela sofreu abuso e aí aquilo despertou um gatilho e ela engordou muito. E talvez vai ter uma mulher falando, cara, eu sou a Maria. Exato. E essa médica sabe, se ela soube lidar com a Maria, ela vai saber lidar comigo. Exatamente. Então, esse material humano, ele é muito importante e a gente consegue extrair nesse tipo de conversa. Thaís, agora eu quero saber a gestora. Teu negócio em São Paulo, um negócio que eu visitei, como isso aqui. Não vou mentir, não, vou visitar amanhã. Eu já falar que eu visitei, que é muito. Mas que estou te esperando, eu vou te visitar amanhã, que eu já vou aproveitar essa viagem. Mas eu quero extrair agora, fazer o download da Thaís Gestora, que assim como o Vitor também, que hoje tem uma empresa do Grupo Médico Celebridade, composto de várias empresas e tem muita gente no time, ele não é uma pessoa pronta. Então o gestor a gente está aprendendo no dia a dia, todo momento, se coçando para aprender. Mas o que hoje a Thaís entende como gestão? O que a Thaís hoje enxerga que, poxa, isso aqui eu não via até um tempo e agora está ficando claro e a gente vai evoluindo. Eu quero saber como que a Thaís tem evoluído como gestão para trazer para esses médicos que estão ouvindo também uma visão mais de gestão de consultório. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho de gestão, se você me falasse assim, você só tem direito a dar um conselho de gestão, qual que você daria? Você só tem direito a dar um conselho de gestão, dá 2 aqui. Vou dar 2 então. Traz 2 aqui. Vou dar um chorinho. Traz 2. Eu diria, separe períodos da sua semana para gerir. Maravilhoso. Não dá para fazer gestão e atender pacientes ao mesmo tempo. Você não vai fazer nenhuma coisa e nem outra. Então, hoje eu tenho 2 períodos na minha semana, que é segunda de manhã e sexta de manhã, que eu não atendo pacientes. Claro que se precisar de uma encaixe, enfim. Eu estou na clínica para fazer gestão. E hoje eu posso te dizer que eu sou tão apaixonada na gestão como eu sou na medicina. Eu adoro. Legal. Eu acho incrível o dia que eu tô lá para fazer gestão. Sempre foi assim ou foi nos últimos tempos? Você tá, poxa, gestão... Não, foi agora, né? De novembro para cá, porque... eu precisei e, assim, quando eu saí do convênio, eu falei, pera, agora eu tenho tempo para fazer gestão. Eu tenho tempo para tirar um período da minha semana para ficar com meu filho, para levar meu filho no futebol, para brincar com ele, para conhecer a cafeteria, sei lá, decorada que ele quer conhecer na Liberdade. No convênio não tinha tempo para isso. Então, se eu pudesse falar uma coisa de gestão, eu falaria isso. Tire o tempo da sua semana dedicado à gestão. Porque quando você está dedicado na gestão, você tem ideias. Sua cabeça ferve. Total. É ali que você produz. Então, é ali que eu gravo meus vídeos, é ali que eu produzo meus conteúdos, é ali que eu tenho ideias, é ali que eu faço as minhas trilhas da mentoria. Então, a minha cabeça, ela fica fervilhando, eu fico cheia de ideias. Total. Então, essa é uma grande questão. E o chorinho, né? O segundo conselho. Delegue funções. Você não consegue fazer tudo sozinho. Então, assim, uma coisa que virou meu jogo dentro da clínica foi ter uma BPO financeira. Então, hoje eu tenho uma profissional de finanças, que é do Rio Grande do Sul, legal, que organiza as contas da clínica. Eu só autorizo os pagamentos. Mas o dia do vencimento do boleto do IPTU ou do aluguel da máquina de café, eu não sei. Eu só autorizo o pagamento. Libera espaço para o estratégico e não para o operacional. Para o criativo, exatamente. Então, ao invés de eu estar preocupada quais são os boletos que vence hoje, eu estou preocupada qual que vai ser o aparelho que eu vou investir na clínica, se eu contrato ou não a enfermeira, o que eu vou pôr dentro da minha clínica para eu oferecer mais coisas, mais cuidados para o meu paciente dentro da clínica. Então, assim, primeiro, tire um período para gestão. Segundo, delegue funções. Maravilha. Então, ter uma weekly e tirar esse período onde muita gente se confunde. Quando esse período precisa ser definido. Sim. Por exemplo, acredito eu, né? Não sei no teu caso, mas comigo eu faço assim. Então, por exemplo, às quartas-feiras, no período da manhã ou do horário das 9 ao meio-dia, a pauta é essa. E na minha empresa hoje, eu como gestor, eu já tenho separado as pautas. As pessoas não chegam na minha sala a esmo e aleatoriamente, vamos falar sobre isso aqui. Não, eu sei que eu lido com o comitê de financeiro na sexta-feira, eu lido com o comitê de produtos tal, de performance ou marketing no dia tal. Inclusive, o período do ócio criativo também tem. E onde o pessoal erra, então eu vou ter esse período, mas não defino quando, então fica se enganando. Não, essa semana eu vou tirar um espaço, e nunca tiro. Ou tiro uma semana e depois... Então, é definido. Então, a gente define isso numa weekly. Aí o seu segundo ponto é, para mim, também tão importante quanto o primeiro, porque
delegar talvez seja a principal barreira que o empreendedor passa para ele crescer. Ele fica anos segurando tudo para ele, inclusive micro-operações, que é onde tira tempo. Deixa de pagar uma BPO financeira, ou uma secretária, ou qualquer outro prestador de serviço que vai te tirar o tempo operacional para pensar em crescimento. E quem está colocando mão na massa não tem tempo de pensar em crescer. Então, isso é importante. Agora, erros que você já cometeu de gestão e que hoje você está melhorando. Como eu disse, né? Eu criei a clínica de forma muito amadora. Então, erros foi o que eu mais cometi. Então, assim, eu acho que de todos os erros, o mais grave que eu cometi foi erro de precificação dos meus aluguéis. Por quê? Porque eu não sabia quanto que era meu custo. Quanto que custa a minha hora? Você foi olhando quanto que é um aluguel Quanto que é o aluguel na sala do vizinho? Então vou alugar o meu por esse preço também. Peraí, mas na minha clínica eu tenho café expresso, na minha clínica eu tenho bolo diferentes a cada dia, na minha clínica eu tenho uma copeira que serve o café para você. Então eu não posso cobrar igual a clínica do lado, que só tem a água mineral no copo descartável. Não dá. Então eu acho que o meu maior erro de gestão foi isso. Que inclusive eu aprendi no nosso primeiro Mad Boss, né? Peraí, para tudo, vamos calcular quanto que custa essa hora para você saber precificar o resto das suas coisas, né? Então, acho que o meu maior erro foi esse, não precificar. A operação custa. Toda operação, ela custa. E é assustador. E até é melhor, muitas das vezes, você deixar a operação parada, então não ter gente ali, deixar ociosa, do que movimentar a operação, só que gerar um custo maior do que o que entra. Perfeito. E onde as pessoas não se ligam quando elas não estão na gestão de números e estão numa gestão de apenas observação. Então, tem aqui um outro consultório cobrando X, então eu posso cobrar um pouquinho mais barato, o pessoal vir, ou ele está cobrando X, vou cobrar um pouco mais caro. Só que você nunca sabe qual é o modelo de negócio do outro. É o que eu sempre falo para os médicos. Vamos entender o modelo de negócio do outro. Por exemplo, se você se basear nesse caso aqui, a Cowork, um grande Cowork que tem aqui da área médica, então tem alguns em São Paulo, mas vamos pensar aqui em um, não vou dizer nomes, só que talvez estrategicamente esse Cowork, ele tem investidores por trás, que no primeiro momento ele não precisa que a operação fique num saldo positivo, que ele quer vender, criar equity para aquilo para vender depois. Exato. Então tem gente colocando 10, 20 milhões em toda a operação, ela sai no vermelho há alguns anos, é o que acontece com a Uber, ou aconteceu no início, até o próprio Instagram no início aconteceu isso, até criar uma base de fãs, e nesse caso esse Cowork ele quer criar uma base de médico dependente, para depois aquilo, aos poucos, ele colocar serviços a mais ou aumentar preço, fazer negócio e vender. Então a gente nunca sabe qual é o modelo de negócio do próximo. É o que eu sempre falo. Tem médico que fala, vou cobrar R$500 a consulta. Eu falo, tá, baseado em quê? Não, porque os colegas da minha cidade tem um colega que cobra isso. Aí eu penso, tá, mas aquele colega ele não tá pagando aluguel. Então já tá barateando a operação. Aquele colega tá usando a consulta como porta de entrada e você nem tá ligado, porque ele tem uma tecnologia ali que você não tem, que ele consegue vender pro paciente. Um exame, ele tem ali um bem bolado com alguma outra farmacêutica. Então a consulta para ele pode sair no vermelho. Já Exato. Você tá olhando o preço dele e tá achando que aquilo paga conta. Isso é um tiro no pé. Então, maravilha. E para mim, que sou uma especialista clínica, eu não tenho procedimento. Pois é. Não tem. É diferente de você passar numa cirurgia plástica que te cobra R$400 a consulta. Por quê? Porque o ganho maior dela não é a consulta. O ganho maior dela vai ser a cirurgia que ela vai te vender. Maravilha. Essa é a renda dela. Não é a minha. Minha renda é a consulta, né? Quer dizer, agora estou me especializando em estética corporal, então tô caminhando. E olha que eu entrei nessa área de estética corporal para atender a demanda e a solicitação dos meus pacientes, porque eles emagrecem e falam, e agora? O que eu vou fazer com a minha gordurinha localizada? Agora é uma empresária, ela entende que todo paciente ele tem uma jornada. Exatamente. Eu trato uma condição clínica, eu trato um diabetes, eu trato qualquer condição que uma endócrina pode tratar. Eu tratei essa condição e esse paciente está obeso. Logo, eu vou ter que tratar a obesidade. Se eu trato a obesidade de alguém, essa pessoa, naturalmente, o que a gente tem quando a gente é obeso e perde muito peso? Flacidez. Eu trato a flacidez, depois eu preciso dar o quê? Massa magra para essa pessoa. Eu dou massa magra, talvez essa pessoa que tinha tava no sobrepeso, sobrecarregou ali e começou a ter dor crônica. Eu trato a dor crônica. Ou seja, todo cliente ele tem uma jornada. Exato. O meu cliente tem, o teu tem. Basta você, como empresário, decidir se você quer
cada vez mais acompanhar essa jornada ou limitar apenas aquele passo que você estudou e entende que nesse momento você pode fazer. Mas eu acredito que cada vez mais médicos pensarem em jornada, aquilo que a gente sempre fala muito, pelo menos no MedBoss eu tento trazer muito esse papo. Gente, vamos pensar nesse todo, nessa jornada, porque aí sim mora para mim, né, o grande enriquecimento da medicina, não só do bolso do médico, mas do negócio. Porque aí é um negócio que você pode vender uma hora, é um negócio que você pode modelar, é um negócio que outros médicos vão querer pagar para entender, e aí você cria um negócio mesmo. Exatamente. Então, eu acho que quando você tem essa visão de gestão, até a medicina muda. Né? E isso foi uma coisa que eu aprendi, né, ao longo dessa jornada dentro do CRM Black, do MedBoss, né? No primeiro HiMed que eu fui participar, eu tinha vergonha de falar o preço da minha consulta, de tão barato que era. E assim, eu falo, não é possível, eu entrego uma medicina de ponta. E aí... Você é respeitado, isso que... Então, se fosse alguém começando... É uma crença limitante, é uma crença limitante. E aí, eu comecei a entender que as pessoas, elas querem esse acolhimento. Você não precisa fazer isso de graça, você pode cobrar, é o seu trabalho. Eu adoro. E é isso. E a pessoa vai pagar, porque ela precisa disso e ela quer, ela deseja isso. Total. Então, eu acho que, assim, unir a visão de médica com a visão de gestora mudou muito o meu jogo. Eu acho que realmente é... Ninguém... Imagina... Não sei se você é viciado em Apple e gosta de iPhone. Gosto. É um Apple maníaca. Você tá sonhando com o novo modelo do iPhone. Aliás, saiu um novo modelo. Acredito que 16, ontem. Saiu um novo modelo aí esses dias. Essa semana. Aí saiu o novo modelo do iPhone. Você tá desejando aquilo. Aí você vai lá, se programa. Quando você pega aquilo na mão, a primeira impressão que você tem, quando você pega aquilo na mão e chega em casa, é namorar o teu iPhone, instalar os aplicativos, ver tudo que ele faz, ou é começar a olhar pra foto do Steve Jobs e falar coisas negativas e odiar ele? É isso. Pois é. É exatamente isso. O que você está trazendo pro paciente, pensa nisso. É um desejo. É um desejo. É uma mudança de vida. Exato. E essa pessoa não tá te odiando, não. Pelo contrário, eu ela tá te adoro amando. quando o médico fala, Vitão, você tem problema de sono? Tenho. Não, vou te acompanhar e vou te ajudar nisso aqui. Pronto. Eu falo, meu amigo, eu sinto a mesma coisa que eu sinto pelo Steve Jobs. Graças a Deus, você tá me libertando. E tá cobrando, e eu tenho condição, isso. e tá tudo bem. Eu tenho um paciente que eu apresentei o Renascense pra ele, e ele pagou no Pix. Não quero parcelar, vou pagar no Pix. Ele é empresário. E ele tem uma vida super corrida. Tem uma parte da empresa dele que é em Minas, inclusive, tal. Ele viaja muito, tal. E ele faltava as consultas. Aí eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, eu tô preocupada com você. Sabe por quê? Eu não tô conseguindo te acompanhar como eu gostaria. Não tô feliz. Porque eu te quero perto de mim. Ele, nossa, Thaís, tá ruim mesmo, tal. Vem aqui sábado, eu vou te ver. E aí ele, não, mas eu tô viajando. Que horas que você chega? 12:00, eu vou te esperar no consultório. Vou ficar aqui te esperando. Então tá, eu saio do aeroporto e vou pra aí. Beleza, vou ficar te esperando. Ele chegou e falou assim, já deve ter acabado, né, meu Renascense, eu quero já renovar. Porque eu preciso desse acompanhamento de perto, não posso ficar longe. Aí que eu entendi, olha a diferença de uma mensagem da pessoa falar, nossa, realmente, eu não tenho tempo pra olhar pra mim. Mas a minha médica tá olhando pra mim. Então, e aí, de novo, unir a gestora com a médica, porque eu quero entregar a saúde, mas eu quero que ele tenha um bom resultado pra ele comprar de novo. E aí que tá, né, Thaís? O que você falando aqui, concordo com tudo. Mas quando a gente tá ligado numa visão de empresário e não apenas uma visão de prestador de serviço, quando o empresário fala isso, tudo é uma oportunidade e a gente não fala não, a gente só fala o preço. Exato, então é um sujeito isso. que ele tem uma rotina assim, é um sujeito que viaja muito, que faz negócio. Tá, olha, aqui dentro do programa você tem mais 2 ou 3 sessões com alguém, com um profissional que vai fazer uma consultoria de tempo com você ou de performance, ou papapá, que a gente consegue plugar aqui, vai um custo mais X, só que esse profissional tá te cobrando 1.000 e você tá que é e tem que ser feito. Porque você não pode simplesmente assumir todo o gasto. Então, você vai colocar ali uma margem em cima disso, como qualquer negócio colocaria. Claro. E já, a partir de agora, você pode vender alguma coisa a mais para ele. Então, a todo momento, teu paciente está te dando pistas de
eu preciso de ajuda. Exato. E por mais que o protocolo já está fechado, se você me desse mais uma solução de, olha, agora a gente, pelo jeito você vai precisar então falar com mais um psicólogo. Você nem tem no programa, mas isso eu consigo. Então a gente tem que estar ligado. Thaís, o seguinte, momento mentor aqui, uma que a gente tem no podcast, que eu inventei isso agora. Então vai ter a partir de agora. Então, Tom, vai ter a partir de agora no podcast, momento mentor. E aí uma saia justa, porque eu não tinha te falado, você vai ter que pensar aqui rápido. Você precisa de uma consultoria minha e eu te... Uma pergunta que você faria de marketing, gestão de alguma coisa. O que você perguntaria? Saia justa. Nossa, que difícil. Difícil. É difícil. Deixa eu pensar. Nossa, muito difícil. Uma saia muito apertada. É muito apertada? Foi muito apertada. Não necessariamente você precisa da coisa. Faz igual eu, saio da saia justa pensando no óbvio. Manda qualquer coisa. Eu acho que hoje o meu grande desafio é buscar que o paciente me busque. Tá. Né? Então, o meu desafio é de marketing mesmo, Maravilha. né? De atingir o público certo. Né? Eu sei que não são todos os públicos que vão consumir meu produto. Então, hoje, meu maior desafio é peneirar esse público que precisa do meu trabalho, que vai se beneficiar do meu trabalho, e eu preciso jogar um dardo nele, uma flecha, para que ele conheça meu trabalho. Então, acho que Maravilha. isso é o que eu queria do Vitor. Ele conhecer seu trabalho, conhecer sua consulta. Captar essa pessoa, Tá. sabe? Você tem que sair da zona, então lembre-se disso. Você tem que sair da zona de um posicionamento que já é um mar vermelho. Enquanto você estiver competindo por consulta de endocrinologia, enquanto você estiver competindo por emagrecimento, você está falando o que está todo mundo falando. Quando você olhar que você já criou um negócio chamado Projeto Renascença, que isso pode ser envelopado, que nesse envelopamento ele vai ter um design único. Então, é um negócio que já vai chamar a atenção esteticamente. Ele já vai ter pessoas falando sobre isso, contando histórias sobre ele. Ele já vai ter autoralidade e metodologia, porque ele vai ser diferente do convencional de fazer uma consulta ou fazer só um serviço. Ele tem todas as bases dele. E eu começar sem parar a falar dele, pegar depoimento dele, colocar tráfego para pessoas e espalhar essa mensagem. Pessoas falando de renascença e não de emagrecimento apenas. Do projeto. Aí você vai fundo, igual eu te disse, você vai criar um podcast para ouvir histórias de mulheres. Então, é o Renascença Podcast, vai começar a falar deles. Isso tem que ser levado em consideração. Quanto mais você tiver capacidade de espalhar esse projeto, mais você vai sair do mundo comum. Você vai criar um posicionamento. A ideia do podcast. Você vai sair você vai para um posicionamento que é único. Você para de competir com emagrecimento ou com consulta de endocrinologia e cria um desejo das pessoas em estar nesse projeto. Perfeito. Nesse projeto você cria uma comunidade de pessoas falando sobre ele. Você vai criar também, dentro dessa estrutura, outros profissionais para falar sobre esse projeto. Na minha visão, você vai começar com um e-book, trazendo o porquê que o Renascença é uma ferramenta a mais no emagrecimento, assim como foi detox, assim como era uma consulta médica, e que essa ferramenta tem uma metodologia e vai começar a distribuir esse e-book para as pessoas. Numa hora eu quero que vire um livro, você contando tua história, depois onde que ela pluga com o Renascença. Então é a marca que você tem que pensar. Perfeito. É sair do disputar por consulta e disputar. Agora, cara, eu quero trazer quem queira o Renascença. Então, para mim, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E aí, criar um funil de aquisição para ele. Imagina, vamos pensar agora no funil de aquisição. As pessoas têm consciência do projeto Renascença? Não tem. Se eu parar, eu vou sair desse prédio agora e vou parar 70 pessoas na rua. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Não, mas agora eu vou a fundo, vou parar 700. Ninguém vai saber. Se eu parar 7 mil, provavelmente ninguém vai saber. É. Se eu parar 7 mil pessoas aqui nesse bairro, ninguém vai saber. Então elas têm consciência zero sobre esse projeto. Só que aí eu vou fazer um funil de aquisição para ele. Eu vou pegar, talvez, as dúvidas mais comuns do emagrecimento ou os erros mais comuns. E vou criar conteúdo e vou distribuir sobre ele. Então, conteúdos do tipo: tenho diabetes e não consigo controlar meu peso. Onde eu erro? Aí entra você falando. Legal, onde você erra. E começa a pedir para essas pessoas que têm esses erros comuns seguir perfil. No perfil, diariamente agora, eu já sei que isso é uma marca e eu vou ter que vender nos stories isso. Todo dia, eu vou fazer um calendário aqui, todo dia tem que falar de renascença, só que um dia eu vou trazer um viés de um depoimento,
No outro dia, um antes e depois. No outro dia, capta ali o paciente chegando e eu falando o caso dele, ou sem mostrar ele, mas falo o caso. No terceiro dia, eu comento erros de emagrecimento e linko o projeto Renascença nisso. Então, eu crio um calendário editorial, semana após semana, dia após dia, trazendo ângulos diferentes do Renascença. Uma hora é um antes e depois, outra hora é alguém falando sobre ele, outra hora eu contando um caso de paciente, outra hora eu fazendo um contraste do porquê que só uma caneta, ela pode emagrecer, mas vai te dar um efeito sanfona e você vai ficar psicologicamente dependente disso. O porquê que o acompanhamento é muito mais interessante do que a caneta, só que isso já tá lá na minha linha editorial, fazendo isso. Só que o funil não acaba por aí. Eu pego todas essas pessoas que me seguiram para começar a secretária, falar com elas durante pelo menos uma semana, pedir para elas contarem histórias por áudio, fingindo que é a Thaís muitas vezes, outras vezes falando que é a secretária mesmo, já na mídia social. Todo mundo seguindo, eu já começo a puxar assunto. Olha, me conta qual tá sendo a tua dificuldade de emagrecer. A pessoa vai se abrindo, até um ponto que eu falo, passa o WhatsApp que eu acho que eu tenho uma coisa interessante. Aí essa minha secretária vai virar, você tem 20 minutos para entrar numa call comigo ali no Zoom ou no Google Meet para eu te apresentar o projeto Renascença? Tenho. Ela já tem ali uns slides prontos com antes e depois, com tudo o que a Thaís faz. Essa secretária já assistiu 10 consultas, sabe exatamente como que a Thaís lida com isso. Vai tirar dúvidas, vai fazer uma apresentação, essa mulher vai desejar. E vai falar, agora você tem uma oportunidade única. A Thaís, ela cobra X na consulta, você chegou até aqui, eu consigo 50% nela, pra gente, essa semana eu já consigo uma consulta com você do projeto Renascença. Essa mulher vai desejar, ela vai fazer um filtro com algumas perguntas-chave para entender se ela tem condição. Você já está criando todo um funil de captação. Essas mesmas pessoas que estão te seguindo, teu tráfego vai fazer o seguinte, você não está conseguindo então depoimento dessas mulheres? Você vai ter 20, 30 depoimentos deles. Nos próximos 10 dias, 15 dias que ela está te seguindo, teu pessoal de tráfego vai criar um público de pessoas que passaram a seguir a Thaís nos últimos 15 dias. O que ele vai fazer? Efeito celebridade nela. Pegar 15, 20 depoimentos e colocar com vieses diferentes. Então, a diabética conseguiu perder 7 quilos, a mulher da menopausa, a mulher que teve filho depois de 3 meses emagreceu. Todo dia essa pessoa tá vendo 1 ou 2 depoimentos passando. Porque você tá espalhando esses depoimentos. O que ela vai sentir depois de 7 dias, 8 dias vendo que você é o fenômeno do emagrecimento? Ela fala, poxa, vai desejar. Só que tem uma coisa em comum, todas essas mulheres falam e no final fecha com o projeto Renascença assinando. Então, pra mim, depois você assiste a gravação, porque é muita informação. Muita, já tô aqui pensando. Onde eu vejo que é o grande erro, e aí não é só da área médica, é de qualquer negócio. É da escola de música que eu faço aula, é da padaria que eu conheço do meu tio, é do negócio que eu tinha até um tempo atrás e é de 99% dos médicos que estão comigo. Eles fazem conteúdo, são pessoas bem intencionadas, fazem gestão, contratam gente, só que eles não têm funis de aquisição estruturado. Eles não pensam assim que uma aquisição, ela tem vários passos. Então, não é só eu fazer um conteúdo. Não, desenha um funil, testa aquilo, não deu certo, eu já faço um segundo. Ou seja, não tem aquisição. Isso não funciona, é como se fosse uma máquina inoperante, sendo que ela paga a conta de tudo. Então, essa é a minha sugestão para você. Nossa, muito obrigada, Thaís, adorei. Obrigado. Não, pode falar. Eu já ia fazer o plug aqui, que eu já até tinha trabalhado com a nutricionista, essa ideia dessa call de apresentação do Renascença ser feito por ela. E ela topou, ela falou, nossa, tô dentro, vambora. Pois é. Thaís, obrigado. Foi um papo agradeço. Muito humano, muito obrigada verdadeiro, pelo muito convite. Brilho no olho, muita história interessante. Obrigada. Agora é o seguinte, pra gente terminar, você vai falar pro teu colega médico que daqui a 8 anos vai ser a Thaís, que hoje tem 15, mas que daqui a pouco vai ser uma médica, que uma hora vai te escutar, em 2040 ela vai te escutar e isso vai ficar na cabeça dela. Que mensagem que você quer deixar pros seus colegas, seja de negócio, seja de vida, seja daquilo que você quer falar pra eles? Eu já me despeço. Obrigada pelo convite. E se eu puder deixar uma mensagem para os colegas que estão, ou futuros colegas que estão ouvindo esse podcast, eu diria: coragem, lute pelo que você acredita. Então, se você acredita no melhor, não deixe que ninguém destrua o seu sonho colocando que você não é capaz. Se você estudou para isso, você pode. Acredite no seu sonho, vai com fé e coragem, tira o pé da plataforma.